Olá, pessoas bem nutridas. Essa é uma segunda parte da história de quem venceu, da Ingrid. Nós estávamos ali fazendo conteúdo, mas deu o tempo da live e agora nós vamos para a segunda parte, tá bem? Então, eu vou esperar a Ingrid entrar aqui para a gente dar continuidade para a parte 2. Ela estava contando a história dela, de como ela identificou os sinais e sintomas. Ela tinha 12 sinais e sintomas. E aí ela foi entendendo, juntando as peças do quebra-cabeça. E como ela mesmo disse, a síndrome fúngica é algo que começa muito sutil, como por exemplo a micose, que é uma das queixas aí que eu tinha desde a infância. E aí o negócio não ia embora, né? Era impinge, depois micose de unha. E a gente vai normalizando a doença. A gente não tem essa informação desde a infância, da adolescência. Nossos pais, né? Muitas vezes não tinham essa informação. E aí na fase adulta, essa normalização dos sinais e sintomas faz com que a mulher aceite, né, a cólica, aceite o mal-estar, em achar que é assim mesmo, que ser mulher tem que passar por isso, e não tem, tá? E ela estava citando ali da questão do muco, que isso é muito comum e muito ignorado, né? Essa produção de muco, que é uma sinalização de crescimento de algo ruim em nós, né? Então, mostra ou o crescimento de algum agente que está te fazendo mal, ou mostra que alguma coisa que você está comendo está ajudando nessa produção de muco. E ela tá contando isso, e isso é muito importante. E às vezes esse sinal e sintoma não causa dor, mas tá aí presente. E isso mostra que tem alguma coisa de errado. A gente não pode normalizar isso, tá bem? Voltamos. É, Obrigada, Ingrid. obrigada a você. Então, você estava contando aí do teu feminino e de tudo aquilo que antes, né, Ingrid, por algum momento você estava normalizando, né? E o quanto que isso estava impactando aí sua vida, seu trabalho? Você consegue mensurar e falar sobre isso? Olha, o meu trabalho, graças a Deus, não chegou a me afetar, Sheila. Porque eu usava, por exemplo, a questão da cólica, eu tomava o remédio e suportava, né? Tentava suportar. Afetou muito mais a minha época de escola, mais essa época, mas eu fui tomando remédio, né? E é aquilo, a gente vai tomando, né, a maquiagem ali, vai botando a maquiagem no ferimento, né? E ia seguindo. Em relação ao excesso de muco, a problema para engolir alimento e a arritmia, isso estava me afetando a minha vida como um todo, né? Eu estava indo com muita frequência à emergência, estava indo com muita frequência fazendo exames de imagem, né? E não estava encontrando a causa, não estava encontrando a explicação, né? E já estava frustrada, isso estava mexendo muito com o meu emocional nesse sentido, né? De não ter a resposta. Para mim, assim, é o mais. O problema não é achar o problema é não saber a causa, para mim, sabe? Ok, temos um problema, vamos encontrar qual é o problema e vamos tratar. Mas quando você não tem essa resposta, você fica se sentindo assim, né, vulnerável, se sentindo assim, sem saber o que fazer, né? Então, eu estava vivendo a vida achando que era normal, né? Achando que era normal, como a maioria das pessoas que entram no método, né, pensam dessa forma também, porque a síndrome ela afeta o corpo como um todo, cada um tem um órgão de choque diferente, e é muito difícil a gente ter esse autoconhecimento, né? É muito difícil. A gente acha que tem autoconhecimento, né? Mas a gente vai descobrindo, no caso da síndrome fúngica, que eu, por exemplo, eu julgava que eu me alimentava muito bem, Sheila. Eu julgava que eu me alimentava. Eu não tomo refrigerante, eu tomo suco, eu bebo água, né? É, Faço opções saudáveis. Mas eu não sabia o quão importante é a terapia nutricional. Assim, me despertou em todos os sentidos a terapia nutricional, no sentido de saber o que combinar, né? Meu café da manhã, Sheila, ele era super fraco. Eu já acordava sem fome, né? E aí eu ia para um cafezinho. Por conta da corrida, né, do dia a dia, era um cafezinho. E eu não conseguia comer mais nada. E eu aprendi na terapia nutricional que essa refeição ela tem que ser uma das mais importantes. E não é qualquer coisa que eu tenho que colocar, né? É lógico, eu não vou conseguir fazer um baita café da manhã, mas eu vou fazer com o que eu tenho, com frutas. Eu passei a gostar mais de frutas e eu achava que eu era a rainha da fruta. Eu achava. Achei tudo errado. Com a terapia nutricional eu descobri assim que eu não combinava direito,
Eu fiz corte de alguns alimentos, inclusive o arroz, que você até fala que você cortou. Eu era viciada em arroz. O meu prato, boa parte da porção do meu prato era arroz. Então, eu não estava me nutrindo de maneira nenhuma. Eu estava ainda alimentando o fungo, porque o arroz ele é suscetível, né? Ele é um dos alimentos suscetíveis. Então, cortei isso também. Então, tudo isso que eu estou fazendo aos pouquinhos, assim, é isso que eu queria deixar claro, né? Você sempre fala muito isso também, né, no conteúdo. É tudo um passo de cada vez, não adianta a gente sair comprando tudo e querendo fazer tudo, porque não é assim, né? Eu realmente aprendi que não é assim. Estou fazendo com calma, estou vendo os resultados. Eu ainda não fiz o reteste, né, da desbiose, da síndrome, ainda não fiz, vou fazer mais para frente. Mas visivelmente eu já estou constatando as melhores, sabe? E isso é motivador, porque é simples, é muito simples. O tempo que eu perdia, né? É lógico, tem que ir nos profissionais, nos médicos, tem que ir, mas o tempo que eu perdia fazendo exames, às vezes, assim, desnecessários, desnecessários, né? E o simples que é simplesmente encher a sua geladeira com coisa saudável, né? E fazer o simples, não fazer tanta combinação, não precisa fazer aquele prato suntuoso, mas com o que é necessário, com verde escuro, com fruta, com E, proteína. É isso que eu estou fazendo. e E aí, Ingrid, você consegue mensurar em termos de gastos, assim, o quanto que você havia gastado? Eu não sei se teve um gasto com medicações, com exames, porque tem algumas pessoas que acham assim, ah, mas nutrição não é para mim, porque nutrição é algo caro, aí é tudo muito distante. Mas existe uma comparação, quanto que você gasta com a doença e quanto você gasta com a saúde? E quais os benefícios que a saúde te traz e qual o benefício que a doença te traz toda vez que você vai gastar com a medicação, com o exame, porque por mais que você tenha convênio, você está pagando por isso também, né? Você está pagando pela doença, você não está pagando pela cura e pelo um estilo de vida saudável. Você consegue fazer um balanço disso, Ingrid? olha, financeiramente, é porque eu faço por convênio, mas financeiramente, com certeza, é muito mais caro quando a doença está no controle, né? Porque a minha vida toda eram os sintomas que estavam no controle. Era a síndrome fúngica que estava no controle. Então eu vivia à mercê. Era eu que tinha que, né? Eu tinha que estar à mercê dos exames, dos profissionais, e achando que era isso mesmo. Só que isso inverteu, né? E para mim, essa virada de chave. Então, isso inverteu. E eu agora, eu sei que eu posso, eu consigo me autoavaliar, eu consigo ver quais são as minhas sensibilidades, e eu agora sei que eu consigo combater isso, né? Então, financeiramente, sem sombra de dúvida, Sheila, financeiramente, eu gastava muito mais antes do que hoje, sabe? É, Até porque, Sheila, é assim, a gente gasta, a gente pode gastar muito mais também com porcarias, com alimentos que não são saudáveis, né? E que, E e que tá tudo não vão me trazer benefício, é, né? Então, assim, a pessoa às vezes vê isso é muito relativo, né? momentos e tá tudo bem, né? Tem os momentos de comemorações, os momentos especiais, mas você tem que saber a organização daquilo que é bom, né? Para você não ter doença, né? Se é esse o objetivo de fato. Porque tem pessoas que não ligam estar adoecidas, mas quem está aqui hoje escutando esse conteúdo e vai escutar depois, né? São pessoas que estão no seu despertar, mas que talvez tenham aí algumas crenças, algumas coisas bloqueadas, até mesmo desde a infância, né? Aquilo que fazia já desde a infância, já está acostumada com a dor, com o incômodo, em achar que é mesmo, né? E achar que também não merece algo melhor, que tem outras prioridades agora. Não, isso aqui eu tenho que deixar para depois, porque eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha família, e aí cuidar de mim vai ficar para 2022, para algum outro momento. Mas é vida que vai se perdendo, né, Ingrid? Então, cada Exatamente. semana, cada mês que você se mantém no adoecimento, é uma vida que você vai se perdendo. Você vai perdendo aquilo que você poderia viver, né? Seja no seu relacionamento, seja até na dinâmica de trabalho, que a Ingrid falou assim, ah, o meu trabalho não foi impactado. Mas quando a gente pensa em aprendizado, em desenvolvimento, tudo aquilo que a gente está no nosso ápice, a gente consegue fazer muito melhor. Falo isso por experiência própria também. Hoje eu trabalho muito mais do que em 2017, quando eu vivia adoecida.
E a gente só consegue comparar isso, né, quando a gente sai da doença e vem para a saúde. Quando a gente só está na doença, a gente nem sabe o que é estar saudável. Exatamente, a gente não consegue enxergar essa realidade, né? E assim, financeiramente, mas eu falo, a diferença é simples, né? A diferença entre o meu antes e o meu agora. O meu antes, eu gastava com exames, eu gastava com médicos, não tanto com remédios, mas eu não tinha resultado, tá? O meu agora, eu tenho os meus gastos, mas eu tenho a minha farmácia agora, estou começando a montar a minha farmácia de suplemento, minha farmácia da saúde, né? Tenho os meus alimentos ali saudáveis, vou ali no meu hortifruti, compro as coisas fresquinhas. Mas assim, a diferença é que antes eu gastava, hoje eu invisto. Então, assim, essa é a diferença. Eu não vejo o meu agora como gasto, eu vejo o meu agora como investimento. Então, aprendi isso. Inclusive, o maior investimento que eu fiz esse ano, sem sombra de dúvida, foi entrar nesse método. Eu não tive nenhuma dúvida, assim, quando eu fiz os testes e vi que eu me enquadrava, eu falei, é para agora que eu vou entrar. Porque, Sheila, como você falou, os hábitos, né, eles são muito fortes. A gente, né, minha família, por exemplo, meu pai eu vejo que ele tem síndrome fúngica. A gente caminha no meio que a gente está e a gente acha que está tudo bem. Tá todo mundo ali, tá todo mundo aparentemente saudável, mas no fundo, tá todo mundo com sintomas parecidos, assim, um apresentando um sintoma de muco, o outro. Então, assim, é notório que isso é alimentação, é o meio, não é? A gente sabe que o fungo está no meio, mas a alimentação, todo mundo está ali se alimentando da mesma coisa, então é uma mudança radical. Então, assim, para quem tem filho, para quem, né, esposa, marido, e às vezes fica pensando, pô, será que eu invisto nisso? Será que eu mudo radicalmente? Você está fazendo um investimento para você e um investimento para todos da sua casa. Você pode ter certeza disso. Porque o que você vai colocar no seu prato, o seu filho vai comer, seu esposo vai comer, sua esposa vai comer. Então, assim, é um investimento que você vai fazer para sua família, sabe? Não tem como, assim, a gente botar tudo na mesma balança. Para mim, foi um ganho, assim, ao extremo. Eu só tenho ganhos mesmo para relatar. Nenhuma perda, assim, ganho de autoestima, da confiança mesmo, da disposição. Eu tenho problema também de cansaço de manhã, né? Tenho melhorado muito nisso. E o que eu não venci ainda, eu sei que eu vou vencer em algum momento. Só, eu já sei qual é o caminho, né? Já foi dado esse caminho, então agora é só perseverar nele, né? Então é isso. Eu acho que, assim, eu fico feliz de estar aqui, de ser um elozinho nessa corrente do bem Ah, e falar um pouco, né? São vários sintomas, mas falar um pouco desses principais, sabe? e Estimular as pessoas, né? maravilhosa. E, Ingrid, falando que foi um dos melhores investimentos que você comentou, o que de fato fez você entrar num método online de uma pessoa que está aqui do outro lado, né? Que você nunca, né, me viu presencialmente e você estava acostumada a passar em vários profissionais presencialmente. O que fez você dar um voto de confiança? Teve alguma coisa? Você lembra de alguma coisa que aconteceu? Não, os profissionais que eu ia não me davam resposta, né? Então, assim, eu comecei a entrar numa neura de que eu falei, ou eu estou maluca, né? Ou esses sintomas não existem, é um surto coletivo. Eu não tenho esses sintomas, eu tô sintomatizando as coisas, porque alguns profissionais, não são todos, mas alguns profissionais às vezes até falam isso, você está sintomatizando as coisas, ou eu vou encontrar uma outra solução. Quando eu encontrei o seu anúncio, o feed, né, que veio até o meu encontro, eu falo que é providência de Deus mesmo, eu já estava frustrada, já não, sabe, reta final de ano ali, outubro para novembro, eu já estava assim meio desanimada. Eu falei, não tem mais o que eu vou encontrar agora? Eu vou procurar um outro profissional, aí troca um profissional pelo outro, mas infelizmente eles não têm essa visão. Acho que você é a única profissional que eu encontrei até agora que fala sobre síndrome fúngica. Isso não é uma coisa ainda popular, né? Infelizmente. Então, eu não tinha outro caminho, né? Então, quando eu vi que meu teste bateu,
total para síndrome fúngica, eu não tive dúvida. Eu falei, vou mergulhar nisso, porque eu nunca tive hábito, Sheila, de ir a nutricionista, tá? Eu acho que talvez algumas pessoas possam se identificar. A gente pensa, pelo menos aqui na minha família, né? A nossa visão nutricionista geralmente é para você ter controle de peso, né? Só que assim, isso para mim também mudou muito minha forma de enxergar com o método. Quando eu comecei a ver a terapia nutricional, eu entendi, gente, terapia nutricional, reeducação alimentar, ela deveria ser matéria, assim, para todo mundo, sabe? Desde pequeno. Porque a gente culturalmente acha que terapia nutricional, que reeducação alimentar, para quem está controlando peso, para quem tem um triglicerídeo alto, para quem tem um colesterol, né? Enfim, diabetes, enfim. Acha que é por causa disso. E eu nunca procurei nutricionista na minha vida. Nunca tinha procurado nutricionista na minha vida, que eu achava que tá tudo bem. É porque, né, assim, o meu problema é mais para ganho de peso, que eu quero ganhar peso. Eu falava, eu vou entrar em dieta. Vou entrar em dieta como assim? Eu tinha essa visão totalmente errada a respeito de reeducação alimentar. E assim, olhando a terapia nutricional, eu falei, gente, isso aí tinha que ser para a vida de todo mundo, sabe? Lógico, com as restrições para grávidas, crianças, cada um tem a sua restrição. Mas isso é uma qualidade de vida, assim, tinha que ser matéria, assim, para a vida de todo mundo, sabe? E não a gente ficar procurando o médico para tratar a doença. Se a gente tivesse realmente isso no nosso dia a dia, com certeza, isso, assim, a gente não chegaria agora na fase adulta com tantos problemas, sabe? Então, nunca é tarde. Eu demorei esse tempo todo para aprender isso, mas eu queria dizer assim, independente de quem, da idade das pessoas que estão aqui assistindo, nunca é tarde. Acho que o resultado para mim foi bem rápido, sabe? Me surpreendeu muito, muito mesmo. Então é isso. Não pretendo sair disso, sabe? Não pretendo mudar isso. Eu sei que eu posso escorregar, né? A gente sabe que a gente é falho e a gente pode acabar falhando um pouco na terapia. E eu sei que os sintomas vão voltar, naturalmente, se isso acontecer, porque vai fazer parte, né? Mas hoje eu sei que eu estou no controle de fato, né? Hoje eu sei, estar no controle é contínuo, é isso. É um processo contínuo. E eu hoje sei que o meu sintoma, o meu corpo estava gritando e eu não conseguia decifrar o que meu corpo estava pedindo. Estava pedindo socorro há muito tempo. Eu não sabia decifrar isso, né? Eu ia no médico, ia no outro, pontual, e o meu corpo gritando e eu não sabia. E agora eu sei a linguagem dele. Então eu consigo agora aplicar, né, o remédio correto, né, digamos assim, para tratar. Maravilha, Ingrid. E como que, para a gente, né, fazer um link com as sensações, como que você está se sentindo hoje? Você falou assim, estava perto ali, outubro, o que que eu faço em pouco tempo? Você disse que colheu o resultado. E como que tá em termos de sentimentos, assim, o que que representa para você ter encontrado o caminho do controle? Isso para mim representou assim um ganho assim incomparável, assim, não tem como precisar o ganho que eu tive, sabe, Sheila? Eu consegui recuperar minha autoestima, minha autoconfiança. Eu comecei a ver que eu não estou neurótica, porque eu estava começando a achar, gente, eu devo ser neurótica. Porque, não sei, eu faço o exame e não acho o problema. Esse vilão não tem cara. Como pode isso? E eu tendo pico de arritmia cardíaca à noite, acordando à noite, achando que eu ia infartar. E pressão normal. Como pode isso? Né? Esses engasgos, a alimentação que estava me prejudicando muito. E eram coisas que poderiam me causar um problema severo. De fato, se eu não tratasse, se eu não entrasse com algum tratamento efetivo, eu poderia me engasgar de fato. Porque o problema da deglutição está acontecendo, né? Então, assim, para mim, foi uma porta que se abriu para que eu voltasse a ser quem eu era lá atrás, né? Mais saudável, mais confiante, e que isso se perdeu ao longo do tempo de forma sutil. Não observei, eu não percebi, sabe? Chegou nesse ponto, foi esse o ponto.
que eu falei, gente, eu preciso encontrar uma solução. Foi nesse ponto do problema da deglutição, que começou a me afetar muito. Eu falei, não é possível, eu não posso ficar toda vez que eu sento para comer tendo pânico, pânico de comer, sabe? Não podendo interagir com ninguém, porque eu tinha medo de engasgar. Então, assim, que vida seria essa? Não tem condição. E o ganho foi total, assim. Eu vou conseguir os 100%, eu acredito nisso, porque ainda está muito recente. Eu estou surpresa, na verdade, Sheila, com um tempo tão rápido com que eu consegui recuperar, entendeu? Eu imaginei assim, eu meio que subestimei, tá? Eu falei, olha, eu acho que vai levar uns 6 meses por aí, um ano, mas foi bem rápido. Então, assim, eu estou super motivada a continuar e ter o 100% de tudo, assim, sabe? Essa é a minha meta. Eu vou virar o ano com essa meta. Ai, que bom, Ingrid. E, ó, e sobre a questão que você comentou da prolactina, daquelas alterações hormonais, eu já adianto aqui para você que quando você está passando por muitas situações que elevam o seu cortisol, você pode ter impacto nisso. E aí dá essas alterações que você não encontra uma causa. Mas isso eu vou falar mais em detalhes, inclusive no plantão de dúvidas, porque é algo que acontece com bastante frequência e eu também tive prolactina alterada, então eu compartilho aí da mesma experiência, assim, de ter que fazer lá o exame, achar que tem um problema na hipófise, não tem nada a ver, né? Então a gente se coloca, a gente, né, vai fazer, né? Se o médico está suspeitando de alguma coisa, vai fazer, mas é totalmente voltado por tudo aquilo que está acontecendo no nosso ano, nos nossos meses, de não encontrar respostas, como você mesmo falou. E Ingrid, para as pessoas aí que estão deixando para depois, né? Que falam assim, mas é, depois eu faço, não tá tão ruim, ou tá ruim, e isso não é uma prioridade agora. Se você pudesse deixar uma mensagem, assim, se fosse uma amiga sua, o que você falaria? Você deixaria de mensagem para essa amiga? Olha, eu diria para não subestimar. Não subestime. O seu corpo está gritando, né? Ele vai começando aos pouquinhos. Não subestime, sabe? Porque o preço disso é muito alto. Preço que a gente paga por negligenciar, por calar o nosso corpo, sabe? Então, ele vai degenerando mesmo, né? A síndrome fúngica, de fato, se a pessoa tem síndrome fúngica, ele tem essa tendência de degenerando. Então, hoje você tem um órgão de choque, mais para frente você pode desenvolver um outro órgão de choque, né? Então, e o preço de você recuperar isso é muito alto. Talvez você nem consiga recuperar, né? 100%, não sei se é possível. Mas não é válido subestimar, sabe? Se você tem realmente um sintoma, se você, um conjunto de sintomas, enfim, e você percebe isso, sabe? Invista, invista. Eu falo assim, o método ele é um investimento. O preço, assim, não tem nem o que falar, o preço nem é absurdo, gente. Não é. Assim, assim, um conteúdo de primeira, é um conhecimento que você ganha para a vida, sabe? Conhecimento não tem preço, gente. Conhecimento não tem preço. Conhecimento de você mesma, né? De se autoavaliar, de você se conhecer. Eu aprendi a me conhecer. Eu achava que eu até me conhecia em muitas questões, mas eu aprendi a conhecer o meu corpo, como o meu corpo funciona, como ele reage. Então, assim, isso não tem preço, sabe? É, eu diria isso, eu diria para não subestimar, para investir, mergulha de cabeça, que você vai ver resultado, sabe? Ou é resultado ou é resultado. Todo mundo que entra ganha, assim, não tem um caso de insucesso, assim. Depende dos seus sintomas, né? Depende de quanto tempo você tá com sintomas, mas é ganho sempre, sabe? Então, não Obrigada. pensaria duas vezes, sabe? E eu falo, né, nesses 11 anos aí, 12 eu vou fazer de profissão, né, a construção do método foi o melhor do que de tudo aquilo que eu aprendi nesses 12 anos e essa questão do autoconhecimento também, que era o principal que eu falei assim, eu preciso passar isso adiante, porque a pessoa precisa se conhecer para realmente isso fazer sentido.
que caso contrário, se eu só falar, não vai conectar, porque eu preciso entender o que está acontecendo aqui dentro de mim, né? E essa passagem de aprendizado é o que faz todo sentido, né? A pessoa não precisa fazer uma faculdade para aprender como que o corpo dela funciona, para aprender o que ela responde melhor, qual alimento, o que ela tem que incluir, se precisa de uma suplementação, se não precisa. Então, não precisa de uma faculdade para isso, né? Então, essa transferência de conhecimento. Quando eu vejo um relato como o seu, como de tantas outras bem nutridas, aí eu vejo, bom, tô no caminho certo, é isso mesmo. Assim, a sensação de que a gente não tá sozinha, sabe? Porque quando a gente tá com sintomas que ninguém consegue decifrar, a gente se sente sozinha no mundo. A gente sente assim, ninguém entende o que eu tô passando, né? De fato, dor é subjetivo, cada um tem a sua, sintomas, cada um tem os seus, o seu conjunto de sintomas. E a gente fica meio que se sentindo assim, frustrado, sozinho, né? De não saber o que fazer. E quando eu comecei a ver que de fato resolveu, eu já não, eu perdi essa sensação de solidão, sabe? De achar que ninguém me entende, ninguém sabe o que eu tô sentindo. Porque às vezes você fala, tô sentindo, bobeira. Isso vai passar. Então, assim, nem por maldade, mas é porque as pessoas não sentem, não sabem, e não sabem qual é a causa, então elas vão tentar te consolar de alguma maneira. Então, depois que eu comecei a ver resultado, de fato, eu falei, eu não tô sozinha, e agora eu também descobri que eu tô no controle, dessas questões, né? Então, só tenho a agradecer, Sheila. De coração, agradecer pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Assim, o material é de primeira, e a sua atenção também. Agradecer muito também pela oportunidade. Não, obrigada a você pelo seu tempo, por entrar aqui. E com certeza a tua mensagem vai impactar muitas outras pessoas que vão assistir esse conteúdo depois. Muito obrigada, viu, Ingrid? Eu que agradeço, tá? Obrigada. Um grande beijo, pessoas bem nutridas. Mais tarde eu entro ao vivo aí para fazer uma live de conteúdo com o tema que vocês escolheram. O plantão de dúvidas para quem está no método vai ser dia 21, tá? Então, para poder tirar dúvidas comigo, para a gente poder conversar. E quem quer fazer a inscrição do método, a última turma do ano está aberta. Então, se você quer receber o suporte passo a passo, então as informações estão no link do perfil, pode perguntar por direct também que a gente tira suas dúvidas. Obrigada, Ingrid. Um Eu que grande beijo. agradeço, tá? Tchau, tchau. Tchau.